Oi, eu sou a Laíri e continuando, né, eu tava falando sobre os livros físicos que eu tenho, que eu pretendo ler ao longo do ano, pelo menos uma parte, né? E agora eu vou falar um pouco sobre o meu projeto da leitura da série Torre Negra, do Stephen King. Eu me baseei num guia de leitura feito pelo canal Navegando. Eu vou postar o PDF, que ele deixou direitinho no canal dele. Eu também vou deixar aqui embaixo o link que tem direitinho o PDF para quem quiser acompanhar essa leitura dessa forma também. Inclusive ele fez um vídeo muito completo falando todos os pontos assim de conexão entre os livros do Stephen King, e nisso ele fez essa lista, esse guia, né, pra realmente a gente saber os livros que se conectam diretamente com a série Torre Negra. A série Torre Negra é composta por 7 livros, mas na verdade tem um oitavo que é meio que se passa entre o quarto e o quinto livro, não é tipo o oitavo na sequência, mas é na sequência de lançamento, enfim. Mas ele diz também que é muito interessante você começar a Torre Negra tendo lido cronologicamente também os livros, né? Mas aí é muita coisa, por enquanto, assim. Eu queria começar logo, né? Certo. Mas mesmo assim, na ordem, antes do primeiro livro, né, da série Torre Negra, eu comecei a ler Carrie, na verdade, ano passado. Aí eu pretendo terminar, né, ainda esse mês. Talvez eu leia só Cujo também, né? E eu já li há algum tempo o Iluminado. Eu pretendo reler em algum momento, mas não agora, né? Mas começando ao guia de leitura que ele passou, né? Eu tô aqui com ele pra eu ler. Ele sugere que a gente comece lendo primeiro 2 livros preparatórios, que no caso, primeiro, ler A Dança da Morte e depois Os Olhos do Dragão. Pra só aí a gente começar a ler a Torre Negra pelo primeiro livro, né? O Pistoleiro. Aí depois ler o segundo, A Escolha dos Três, o terceiro, As Terras Devastadas, e o quarto, O Mago e o Vidro. Aí depois de ler o quarto, ele sugere que a gente faça um pit stop, como ele chama, né? E ler o conto As Irmãzinhas de Elúria, que está presente no livro de contos Tudo é Eventual. Depois desse conto, ele sugere que a gente pule para o livro 8, na verdade, né? Que a gente teria lido o livro 4 e o livro 8 se passa entre o quarto e o quinto livro. Então, em seguida, lê o Talismã. E depois ele sugere que a gente leia os quadrinhos da Torre Negra, mas ele coloca aqui como opcional também. Que é mais pra acrescentar mais na história, né? Só que não é totalmente importante, assim, pra entender a leitura. Depois, lê Salem, A Hora do Vampiro, que é o mesmo livro, né? Só que dependendo da edição ele vai ter um nome diferente. Antigamente era A Hora do Vampiro, agora nas edições mais recentes coloca como Salem. Depois continuar com o livro 5, Os Lobos de Calha. O 6, Canção de Susana. E aí mais um pit stop para ler Insônia. E depois, ainda no pit stop, ler o conto Low Men in Yellow Coats, que é no livro Hearts in Atlantis, que não está disponível no Brasil. Ele está só em inglês, mas eu já dei uma conferida e tem na Amazon, né? Então eu vou conseguir ler esse livro também, pelo Kindle. Como todo o resto da série. Toda a série eu vou ler pelo Kindle, né? Paralelamente aos livros físicos que eu já tenho. Em seguida, ler o livro A Casa Negra. E aí eu conto Tudo é Eventual, que também está no livro Tudo é Eventual. E finalmente ler o livro 7, A Torre Negra, né? Ele sugere isso, essa leitura, porque segundo ele tem elementos, né, desses livros a mais, além dos livros da série Torre Negra, que são importantes por ter personagens da série, por ter eventos, enfim, relacionados diretamente à série. Aí eu vou colocar o link do vídeo dele aqui embaixo também, vou colocar tanto esse do
da guia de leitura da Torre Negra, quanto dos crossovers que tem em vários livros do Stephen King, para quem se interessar. Inclusive, no último vídeo eu acabei esquecendo de mostrar também meus recebidos da tag inéditos, né? Era pra eu ter apresentado junto com os outros livros, mas já que eu tô aqui gravando mais esse vídeo, né? Aí eu resolvi falar também. Foi enviado esse livro aqui, que veio nessa jacket, assim, bem bonitinha. E é o livro Nascido do Crime, do Trevor Noah, que é um livro de um cara que ele é comediante, né, da África do Sul. Ele é filho de pais mestiços que se casaram na época do Apartheid, né, que pra quem não sabe era um período de segregação racial na África do Sul. Então eu tô bem curiosa pra ver esse livro. Ele vem com uma revistinha também com entrevista e alguns guias assim pra ajudar na leitura do livro, né? E na verdade esse livro é o de janeiro, né, da tag de 2020. Foi a primeira vez que eu comprei, né, a caixinha, que eu assinei a caixinha, mas porque vinha com essa agenda. Eu queria uma agenda para esse ano e eu gostei muito porque ela tem uma curadoria de artistas africanos, tanto de livros, filmes, enfim. Eu achei bem interessante, sem contar que entre cada mês tem uma ilustração e um poema, e no final tem alguns contos também. Enfim, eu achei muito legal, dá até dó de usar, mas eu pretendo usar ela direitinho, anotar minhas coisas desse ano pra fazer valer essa compra. Aliás, do último vídeo pra esse, né, eu acabei vendo um vídeo também do canal Literaturice, que eu resolvi tentar me guiar também por ele pra ler os livros que estão na minha estante. Então, é o desafio Literaturice 2020, e os tópicos são para ler um clássico pouco conhecido, uma literatura policial, uma literatura de cárcere, uma autoficção, uma HQ, um livro censurado, uma narrativa epistolar, uma literatura oriental, um pacto faustino, uma ficção científica, uma poesia, um livro de poesia que seja, e um livro da geração de 30, né? E nisso eu provavelmente não vou ler todos esses tipos, né? Todas essas categorias, mas eu vou pelo menos me nortear pra saber quais livros ler primeiro da minha estante, porque eu não contei quantos livros eu tenho, mas acho que são mais de 20. E eu não sei nem por onde começar. Na verdade, eu comecei A Casa de Bonecas hoje, mas eu vou ver como é que eu vou seguindo assim ao longo do ano e vou falando aqui pra vocês. E por hoje é isso. Obrigada por quem ficou até o final. Todas aquelas coisas, né? Inscreva-se no canal se você gostou, dá aquele like, etc e tal. E até a próxima.